Diversas vezes aqui no canal já falamos sobre casos em que jovens sentem um ódio mortal por mulheres só porque eles não conseguem se aproximar delas e muitas vezes essa raiva se torna algo fatal. E infelizmente o caso de hoje não é diferente. Hoje iremos falar sobre o caso Jake Davison, mas antes de ir ao assunto do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever se você é novo por aqui e vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Você sabe que dá pra comprar crédito direto na Steam usando o cartão de crédito, mas e se eu te falar que tem uma forma mais fácil de fazer isso e com desconto? Essa é a Gifts Bazaar, um site para vocês economizarem com gift card, e aqui a cada compra do código de R$100 da Steam, você economiza R$5, e no fim das contas vocês sabem, isso vai fazer uma boa diferença. E vocês podem economizar do mesmo jeito com todas as outras opções de gift card que eles têm, desde jogos, serviços do dia a dia e aplicativos de entretenimento. Basta escolher qual você tá precisando. Eu costumo pegar, sei lá, um Spotify, porque tá mais barato do que no site oficial. Escolha a forma de pagamento, pega o código no e-mail, ativo no aplicativo ou no site ou dentro do jogo, depende do que for, e pronto, foi super fácil, rápido e ainda economizei uma graninha. Confira o link deles aí na descrição e vamos ao assunto do vídeo. Na época do crime, Jake, de 22 anos, morava com a sua mãe Maxine na cidade de Plymouth, em Devon, na Inglaterra. Antes do nascimento de Jack, Maxine morava nas Ilhas Shetland, onde conheceu o pai de Jake, o Mark. Mark era um homem muito agressivo e que tinha problemas com álcool, mas mesmo com a sua péssima fama, ela se interessou por ele e os dois começaram a se relacionar. Foi dessa relação que vieram os dois irmãos mais velhos de Jake, o Josh e a Zoe. Quando estava grávida de Jake, Maxine percebeu que o casamento estava insustentável, então decidiu se separar e passou a morar em Cairham, uma área do subúrbio de Plymouth. A mudança fez com que Josh e Zoe acabassem ficando com o pai. Como a Maxine sustentava o filho sozinha, eles não tinham condição financeira para comprar uma casa, então moravam numa habitação doada por um programa do governo. Apesar dos apesares, Jake e Maxine tinham contato com o restante da família e visitavam eles constantemente. Foi uma dessas visitas que a família percebeu que o comportamento de Jake era diferente das demais crianças. Ele quase não interagia com os outros, era muito quieto e se irritava com muita facilidade. Eles resolveram colocá-lo em acompanhamento médico para saber se ele tinha algum tipo de doença ou síndrome, e foi aqui que descobriram que ele estava no espectro autista. Por conta disso, Maxine decidiu colocá-lo em uma escola adaptada para crianças com necessidades especiais, a Mount Tamar. Jake passava a maior parte do tempo sozinho, pois ele ainda continuava tendo problemas para se relacionar com outras crianças e até mesmo outros adultos, exceto a sua família. Vale ressaltar que Jake não era uma criança mal educada, ele simplesmente era isolado e os vizinhos até tinham uma boa impressão. Era um menino quietinho ali que ajudava a mãe nas compras, nas tarefas domésticas, enfim, tava sempre acompanhando tudo. À medida que foi crescendo, Jake começou a descobrir a internet, onde percebeu que era muito fácil interagir usando chats, fóruns e jogos. Porém, ainda que agora ele tivesse uma facilidade maior para se comunicar, algo ainda o frustrava, que era o fato de que ele conseguia se comunicar com outros homens, mas não com mulheres. Da mesma forma que vimos em outros vídeos do canal, Jake queria muito perder a sua virgindade e sentia que estava ficando tarde demais para isso. Jake crescia e a frustração de não ter uma namorada e nem ter perdido a virgindade não só se mantinha ali, mas crescia na mesma proporção. Junto a isso, Jake começou a criar ideais e filosofias pessoais no mínimo bizarras. Com o incentivo dos locais que ele frequentava na internet, ele passou a acreditar que mulheres não raciocinavam e não ligavam para inteligência ou cuidados, mas sim para dinheiro e beleza, e para ele era por isso que ele não conseguia uma namorada. Para Jake, ele precisava arranjar uma namorada e tinha o direito de ter uma, era como se as mulheres tivessem a obrigação de querer namorar um cara como ele. E aí, os problemas foram surgindo. Em 2016, Jake foi notificado pela polícia após atacar um homem e a sua namorada grávida que andava na rua. Jake socou o homem mais de 20 vezes, mas não aconteceu nada com ele por alegarem falta de provas. No ano seguinte, ele enviou para o governo uma aplicação para porte de arma, e na Inglaterra essa aplicação é avaliada de maneira criteriosa, analisando a ficha criminal do sujeito para ter certeza onde que ele vai usar aquilo. Só que Jake não tinha ficha suja, já que na época foi alegado falta de provas, então não ficou nada registrado, e sendo assim, a licença dele foi aprovada e agora ele podia comprar armas. Com o passar dos anos, os ideais de Jake ficaram cada vez mais aparentes, e isso fez com que a relação dele com Maxine ficasse cada vez mais deteriorada, pois ela obviamente não concordava com ele e os dois brigavam muito. A presença online de Jake não colaborava nem um pouco para que ele mudasse seus ideais. Em fóruns, ele tinha facilidade de encontrar e conversar com pessoas que pensavam o mesmo que ele. Um dos sites que ele mais frequentava era o Reddit, que reúne fóruns dos mais
mais diversos assuntos. O que Jake mais gostava eram os relacionados a armas e o movimento de celibato involuntário, ou seja, o movimento incel. Foi nesse último que Jake aprendeu sobre a ideologia Black Pill, que consiste na teoria de que mulheres só se interessam pelo físico do homem, e é isso, ele nunca conseguiria nada com uma mulher. Para os que acreditam no Black Pill, só existem duas soluções: aceitar e ficar sozinho, ou responder com violência. Preciso nem dizer que isso era uma piração maluca, né? Outro fórum que ele frequentava assiduamente era o Doomer, um composto de pessoas que têm uma visão mais sombria e deprimida da vida, basicamente alguém sem objetivo, sozinho, e que acredita que todos os problemas do mundo não têm nenhuma solução. Além de consumir e comentar conteúdos preconceituosos e deprimentes, Jake passou a criar o seu próprio conteúdo, disseminando sua ideologia para quem quisesse ouvi-la. Em seu canal do YouTube, Jake fez alguns vídeos disseminando seus ideais e tentando mostrar que não eram somente os incels que sofriam com esse tipo de coisa. Em um dos vídeos, Jake fala que o crescente número de assédios e estupros é justificado pela falta de interesse das mulheres nos homens, pois, segundo ele, elas não precisavam mais deles. Sim, toda essa piração de querer uma mulher levou o cara a esse ponto. Como dito anteriormente, esse comportamento de Jake era percebido pelas pessoas ao redor dele e principalmente pela sua mãe, que se preocupava cada dia mais com a saúde mental do filho. A família dele, incluindo seu pai, tentavam marcar consultas com psicólogos para Jake por meio do serviço de saúde pública disponível, mas era muito difícil agendar e quando conseguiam era para meses ou mesmo até anos depois. A preocupação com Jake era tanta que Maxine chegou a contatar a polícia sobre seus ideais violentos, mas sem sucesso. Algum tempo depois, Jake se envolveu em uma briga com outros dois jovens, o que levou a polícia a revogar o seu porte de arma na época. Porém, isso não durou muito tempo e infelizmente eles voltaram atrás e devolveram a licença, porém o acordo era que ele tinha que fazer um tratamento para sua agressividade. Jake sentia que a sua vida estava perdendo sentido a cada dia que passava, que não fazia sentido a sua existência na Terra e que só havia um culpado para tudo isso. Obviamente era uma mulher, mas no caso ele se referia à mulher que trouxe ele ao mundo. Sim, Maxine. No dia 12 de agosto de 2021, Jake e sua mãe entraram em uma nova discussão sobre pensamentos misóginos e agressivos dele, só que dessa vez Jake estava ainda mais impaciente, pois tinha acabado de ser suspenso do Reddit após assediar uma menor de idade. Enfurecido, Jake pegou sua arma e foi até o quarto da sua mãe, atirando contra ela 2 vezes. Maxine caiu no chão e morreu no local. Com medo das consequências de seus atos e sem ver motivos para continuar vivendo, Jake decidiu recarregar sua arma e sair pela rua. Do outro lado da calçada estava Lee Martin e sua filha Sophie. Jake atirou contra os dois. O pai ainda tentou proteger a filha se jogando na frente dela, mas infelizmente os dois acabaram sendo atingidos e também morreram no local. A essa altura, moradores da região já tinham escutado os tiros e a polícia foi contatada. Enquanto isso, Jake se deparava com Ben Parsonage e sua mãe, Michelle, que também foram atingidos, mas felizmente conseguiram fugir e sobreviveram. Jake fugiu dali e correu para um parque próximo, onde Stephen Washington, de 59 anos, estava passeando com seus 2 cachorros. Jake atirou contra Stephen, que caiu no chão, morrendo poucos minutos depois. A partir daí, Jake seguiu para uma avenida próxima ao parque, onde começou a atirar deliberadamente, sem mirar em ninguém específico. Um dos tiros atingiu Kate Schiffert, de 66 anos, que acabou falecendo poucos minutos depois no hospital. A polícia já estava próxima do local do crime e Jake sabia que não ia levar muito tempo até que chegassem a ele e que depois disso ele jamais poderia levar uma vida normal novamente. Então ele continuou usando até que apontou a arma para sua cabeça e atirou, tirando a sua própria vida. O ataque à cidade de Plymouth levou cerca de 6 intermináveis minutos e ceifou a vida de 5 pessoas inocentes. Os 2 policiais que tiraram e depois devolveram a licença de porte de arma dele foram afastados, e por conta desse caso, hoje a aplicação de porte de arma lá na Inglaterra é muito mais difícil. Eles fazem toda uma vistoria nas suas redes sociais e tal para ver se não encontram nada, e esse caso faz diversas perguntas emergirem. Por que ele recebeu a licença do porte de arma em primeiro lugar? Por que não registraram a agressão de queixa que aconteceu ali alguns anos antes, evitando assim lá no começo que ele tirasse o porte de arma? Por que diabos que devolveram a licença do cara depois de toda uma agressão? E acima de tudo, por que o acesso público à saúde mental ainda é extremamente negligenciado? Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.